A gente viu de forma muito intensa, né, nos últimos anos, durante todo o pontificado, o Papa Francisco se aproximando dos mais jovens. Ele teve uma relação muito especial com os jovens, sendo um líder que os entendia, que os acolhia também. E a gente vai tratar desse assunto agora com o diácono Giovanni. Ele está conectado com a gente, vai participar desse nosso programa virtualmente. Diácono, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos, bom dia Wilker. Para nós é uma grande tristeza hoje nos despedirmos de forma litúrgica e oficialmente do Papa Francisco, mas também celebramos a esperança na ressurreição, nós que somos peregrinos de esperança e ainda mais vivendo essa espiritualidade pascal. Diácono, como é que você vê a relação que o Papa Francisco teve com os jovens durante o seu pontificado? Olha, estava assistindo vocês e elencando o papel da juventude no processo de transformação da igreja, não como uma revolução, mas como um testemunho que tem presente duas dimensões, o agora, o presente e também o futuro. Porque o Papa ele nos colocava diante de algo muito bonito, que os jovens não são o futuro da igreja, mas o agora de Deus. Porque os jovens carregam em si essa dimensão, Eles são agentes de transformação no agora da igreja, mas são eles também, mediante a participação, o engajamento, o compromisso com o Cristo ressuscitado, serão aqueles que vão dar continuidade no testemunho da igreja e na sua ação evangelizadora. E desde o início, o pontificado do Papa Francisco foi marcado pelo traço da juventude. Então, tal que uma das principais, ou a principal aparição, ou a viagem dele, começou com a JMJ em 2013, aqui no Brasil, que foi esse primeiro contato em que nós ainda não sabíamos, não tínhamos ainda um rascunho muito bem definido de quem era o nosso Papa recém-eleito, e agora ele começa o seu pontificado, isso lá em 2013. Então sempre teve essa tônica, dos jovens, e sempre nas suas viagens ele buscava ter um encontro com a juventude e sempre encorajando a serem, empreendedores de sonhos, agentes de transformação, a não esperar a vida passar como espectadores que veem a vida de uma varanda, mas como protagonistas, como os agentes de transformação. Então nós percebemos aí, esse anseio da participação e do engajamento dos jovens no compromisso com a evangelização da igreja. E por aí nós podemos elencar várias situações e eventos nos quais o Papa sempre busca essa relação íntima a partir da JMJ e de outros eventos com a juventude como esses agentes de evangelização no agora da igreja. Diácono, desde os primeiros momentos do pontificado do Papa Francisco, quando ele esteve aqui no Brasil, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, nós tivemos a oportunidade de ver, de fato, um Papa que fala a linguagem do jovem. E eu acredito que essa seja uma contribuição do Papa Francisco em seu magistério, de uma igreja que se faz jovem com os jovens e que convida esses jovens, a serem protagonistas da missão. Você como corresponsável pela missão jovem da nossa província de Brasília, como você vê o testemunho do Papa Francisco para os jovens dos dias atuais? Olha, nós podemos perceber isso de uma forma muito ampla a partir dos dados estatísticos do aumento do número de pessoas que aderiram à fé cristã católica, no seguinte aspecto: às vezes o discurso por si só ele não satisfaz, então é necessário vir acompanhado do testemunho, porque o testemunho ele personaliza aquilo que o discurso imprime ou pretende dizer. E nós vimos no Papa Francisco, quando ele fala de pobreza, de acolhimento, de caridade, de perdão, alguém que viveu o perdão, a misericórdia e a caridade. Então os jovens veem que é possível viver aquilo que o Evangelho prega, ou aquilo que o Evangelho transmite. Então aqui nós temos a comprovação, vamos dizer, que passa pelas próprias veias de alguém que acredita e testemunha aquilo que anuncia. E isso o Papa fez muito bem, buscando falar, a partir da linguagem dos jovens, aquilo que eles deveriam empreender como jovens
que querem viver e seguir a Cristo como missionários e anunciadores da redenção de Cristo. Então, aí nós percebemos a força que tem a figura do Papa Francisco e ainda mais essa proximidade, esse acolhimento e, sobretudo, a alegria que ele tinha e teve, né, durante o seu pontificado, de se encontrar com as pessoas e de estar com os jovens. Tão tal que nós vemos isso a partir das JMJs, dos encontros nas viagens apostólicas pontifícias dele, essa sintonia, essa proximidade que revela esse contato que transmite e que evangeliza. Lá em 2013, eu era mais jovem, com o Padre Hélio também era mais jovem, o Jadeilson era mais jovem, eu acho que nem tinha nascido, mas nós estávamos lá em Copacabana e ouvimos as palavras do Papa Francisco. E há uma frase que ele utilizou que naquele tempo me marcou muito, hoje eu me lembro, eu fico arrepiado e eu fico pensando, queria até que você, Diácono Giovanni, hoje, como trabalhando com jovens, como é que o jovem escuta um Papa que se volta para os jovens e diz, sejam revolucionários. O que é essa palavra, que impacto que ela causa na vida do jovem de hoje? Ora, nós, na nossa tradição redentorista, já revela isso, não é? É necessário um pouco de ousadia para dar esse passo, né? Quando nós falamos da evangelização da juventude, nós não podemos desejar ou ansiar que as coisas caminhem do mesmo jeito que ela já vem caminhando. Isso não quer dizer romper uma tradição ou inventar um novo cristianismo, mas de dar um testemunho, um ar novo, uma nova forma, se abrir à criatividade para viver o Evangelho. Nós estamos vivendo tempos de mudança e nós somos atingidos por isso. E os jovens vivem essa mudança com muito mais facilidade, pois é próprio dessa geração, pois eles já nasceram no meio disso. Então, quando há esse convite do Papa para sermos revolucionários, é trazer na nossa vida, na nossa juventude e a partir da nossa realidade juvenil, esses traços de revolução, de viver o Evangelho, onde nós vivemos uma cultura de indiferença, de egoísmo, a nossa relação com a rede social, que às vezes criam distâncias em vez de nos aproximar. Tudo isso são vias que às vezes têm o seu ponto negativo, mas que podem ser possibilidades para que o Evangelho de Cristo seja empregado, vivenciado. Então, nós, como jovens, seja de idade, seja de espírito, somos convidados a sermos esses agentes de transformação, pois somos nós que Deus conta. Então, ele não tem outro meio de se deixar ser conhecido ou de fazer com que a sua mensagem chegue a outros jovens ou a outras pessoas que não seja por nós. Perfeito. Diácono Giovanni Bastos, líder da Juventude Missionária Redentorista. Obrigado, viu, por participar desse programa aqui com a gente nesse dia. Até uma próxima oportunidade.